Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Olha só, na última aula nós estamos falando de Getúlio Vargas. Eu pedi para que vocês assistissem aquele vídeo desenhado que eu achei muito legal. Dá para rever lá tudo que eu estou falando agora. Eu já tinha passado para vocês. E na aula passada nós falamos sobre Constituição, a nova Constituição, e nós paramos na página 30, Plano Cohen. O que seria o Plano Cohen? O Plano Cohen foi de acordo com a Constituição de 1934. Em 1938, deveriam ser realizadas novas eleições no Brasil para presidente da República. Getúlio Vargas, ele não podia, na realidade, ser candidato, porque não podia ser candidato seguido como pode hoje. Hoje você pode ser reeleito. Naquela época não podia. Mas Getúlio não queria abandonar o poder. O que ele faz? Getúlio, a princípio, tinha vários candidatos e ele se apresentava como se tivesse tudo bem, que iria ocorrer as eleições, estava tudo certinho. Em novembro de 1937, um suposto plano socialista foi descoberto. Quer dizer, Getúlio Vargas armou para que se espalhasse a notícia de um plano socialista. A população ficou apavorada. E aí o que ela fez? Eles ficaram com medo e Getúlio prontamente se ofereceu para salvar a pátria. Onde ele continuaria como presidente e que esse golpe não aconteceria. Hoje, todo mundo sabe que isso foi uma grande mentira, que Getúlio armou tudo isso para que ele permanecesse no poder, e foi o que acabou acontecendo. Aqui embaixo, na página 30, tem organizando a história, verdadeiro ou falso. Então, a gente vai ler e aí eu falo com vocês. Espero que vocês falem antes de mim, apesar de eu não estar vendo, hein? A ANL, de linha socialista, era aliado de Getúlio Vargas? Não, é falso. Lógico que não era aliada a Getúlio. A A e B tinha um programa político mais voltado aos interesses de Vargas, principalmente no que diz respeito ao anticomunismo. Verdadeiro. O Plano Cohen alarmou a população e proporcionou a Getúlio Vargas a oportunidade de se colocar como a única esperança para a nação brasileira. Verdadeiro, a gente acabou de ver. A Intentona Comunista foi um movimento promovido em 1935 pelos integrantes da ANL com o objetivo de depor Vargas. Verdadeiro. A ANL era contra Getúlio Vargas, por isso que a primeira foi falsa. E agora a ANL realmente, ela que promoveu a Intentona Comunista. Estado Novo. 1937 a 1945, como Getúlio ficou, virou Estado Novo. O regime implantado por Getúlio Vargas com o golpe de 10 de novembro de 1937 ficou conhecido por Estado Novo. Esse período, que se estendeu até o ano de 1945, representou a continuação de Vargas e de seus aliados no poder. Vargas colocou em prática uma forte intervenção do Estado na economia. Foram criados a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia do Vale do Rio Doce e o Conselho Nacional do Petróleo, o qual tinha como objetivo a exploração de combustível, até então totalmente importado. Paulatinamente, o país ia sendo dotado de infraestrutura básica, essencial à produção de bens de consumo. O governo procurou manter o movimento operário sob a tutela do Estado, pondo fim à autonomia sindical. Quer dizer, ele acabando com os sindicatos, ninguém mais teria uma voz, porque os sindicatos nada mais é do que ter uma liderança onde eles conversam com os trabalhadores e com os empresários, buscando acordos, tanto para melhoria das condições de trabalho, melhoria salarial, melhoria de ganhos. Quer dizer, há uma série de coisas que são para ser conquistados. Aí ele destitui isso e ele assume.
Em 1º de maio de 1943, o presidente otorgou a consolidação das leis do trabalho, a CLT, que é a carteira de trabalho hoje, que assegurava uma série de conquistas para a parte da classe trabalhadora. Apesar disso, a CLT era autoritária, inspirada na legislação italiana de Mussolini, porque eu já falei para vocês que o Getúlio Vargas ele gostava tanto do Mussolini, do fascismo, como do nazismo de Hitler. Ele gostava que ele poderia mandar sozinho, sem ninguém, pois proibia as greves e limitava a ação dos sindicatos. Então, quer dizer, o sindicato acabando, apesar que ele fez. Olha, nós não podemos negar que nesse Estado Novo, ele ter criado as leis trabalhistas foi muito importante. Por que foi muito importante? Porque até então, os trabalhadores eles não tinham direito a nada. Se uma mulher engravidasse, na hora que ela fosse ter seu filho, ela automaticamente era mandada embora. Ela não tinha uma previdência social para que ela ficasse lá até voltar de licença. Isso não existia. As pessoas faziam hora extra, trabalhavam 16, 18, 20 horas por dia e não ganhava absolutamente nada. As pessoas ficavam doentes por falta de condições no trabalho e eram mandadas embora e substituídas por outras. Com as leis trabalhistas, não tinha direito a 13º, férias, não tinha direito a nada. Com as leis trabalhistas, não, ela passa a ter direito a 13º, férias remunerada, a gestante, ela passa a ter uma licença gestante remunerada, eles criam melhores condições de trabalho, a empresa fica mais acessível para o funcionário. Então, as leis foram muito importantes. Por isso que Getúlio Vargas ele é conhecido como pai dos pobres, por causa dessas leis trabalhistas, ok? No período do Estado Novo, a fim de alavancar o crescimento econômico, Getúlio Vargas implementou uma política de integração nacional. Para tanto, era preciso incluir todas as etnias e os povos que participaram da formação da identidade nacional brasileira. A política varguista também almejava controlar todo o território do país, especialmente as fronteiras. Em 1940, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, documentou uma visita realizada pelo presidente Getúlio Vargas aos Carajás, da ilha de Bananal. Os objetivos da visita eram dois. O primeiro era enaltecer a figura do indígena e inseri-lo no contexto social trabalhista da época. Nesse sentido, o governo estabeleceu o programa Marcha para o Oeste, que propunha inserir as populações sertanejas e indígenas ao contexto brasileiro. Também foi criado o Conselho Nacional de Proteção aos Índios, CNPI, e durante o Estado Novo, as celebrações do Dia do Índio, 19 de abril, instituído em 1934, receberam maior destaque. Em várias partes do Brasil foram inaugurados museus e centros culturais sobre essas populações. Contudo, vale lembrar que, apesar de toda a política de valorização dos indígenas, os desejos e a cultura desse povo não foram respeitadas, como não é respeitada até hoje, uma vez que foram obrigados a aderir a um projeto de integração estabelecido pelo governo. Então, na realidade, ele foi lá fazer o merchan, a propaganda dele, e não porque ele realmente estava preocupado em constituir dos índios o Estado Novo. Ele queria, era uma forma de dominação de todos os povos. E para ele dominar, ele tinha que se mostrar interessado. A Constituição de 1937, ela foi imposta ao povo, quer dizer, não foi uma Constituição que todos construíram, ela foi imposta. A extinção de partidos políticos, porque aí não se teria grandes concorrências. A liberdade de imprensa foi abolida, quer dizer, ninguém podia falar mais contra o governo ou fazer a sua propaganda. Foi determinada a supremacia do Poder Executivo e a autonomia dos estados foi limitada, quer dizer, eles não tinham os mesmo poder que hoje nós temos, que o governador ele pode fazer várias coisas sem que o presidente concorde ou deixe de concordar.
Aqui tem alguns artigos da Constituição de 1937. Tem o artigo 9º. O governo federal intervirá nos estados mediante a nomeação pelo presidente da República de um interventor que assumirá no estado as funções que, pela sua Constituição, competirem ao Poder Executivo, ou as que, de acordo com as conveniências e necessidades de cada um, lhe forem atribuídas pela Presidência da República. Quer dizer, se não estivesse de acordo com como o presidente queria, o governo podia ser interditado e assumiria uma outra pessoa. Isso é inconstitucional hoje. Até os símbolos estaduais foram abolidos, como a bandeira e os hinos. As bandeiras dos estados brasileiros foram queimadas em cerimônia pública no Rio de Janeiro, no Dia da Bandeira. Isso significa que não haveria nem seriam permitidos símbolos que não fossem os da nação brasileira. Quer dizer, a única bandeira que era permitida era a bandeira do Brasil, que remetia ao presidente da República. As bandeiras do estado, como nós temos de São Paulo, Mato Grosso e assim por diante, essas não poderiam mais serem colocadas dali para frente. Na página 33, mostra o Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse departamento, o DIP, era um órgão oficial que fiscalizava e censurava tudo que fosse escrito e comentado pela imprensa, além de ser responsável pela divulgação de uma imagem positiva do presidente, que é a hora no Brasil. Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, órgão que tinha como objetivo aprofundar a reforma administrativa destinada a organizar e racionalizar o serviço público no país. Quer dizer, era uma forma deles controlarem tudo que eles queriam. Para vocês terem ideia, o rádio, eles não podiam transmitir o que ele quisesse. Eles gravavam, passavam para o órgão de imprensa, o DIP, para eles verem se aquilo lá era conveniente ou não para a população. Se o governo achasse que tivesse qualquer coisinha que falasse mal dele, ou uma frase na entrelinhas que pudesse sugerir que ele, não, que ele fosse atacado, automaticamente aquilo não ia para o ar. E isso era rádio. A televisão ainda não tinha no Brasil, porque ela veio a partir de 1950, mas o rádio ele era um grande denominador, apresentava novelas e tudo mais. Então não podia. Eles podiam não aceitar, mas não tinham o que se fazer, né? Eles eram obrigados a respeitar as ordens. Aqui nós vamos falar um pouquinho do Brasil na Segunda Guerra, porque ele entra na Segunda Guerra Mundial. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a 45, Getúlio Vargas adotou uma postura ambígua. Ele mantinha o governo autoritário como regime fascista, que ele gostava, e os aliados, Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. Na realidade, o Vargas, se fosse para ele escolher, ele sozinho, ele teria ficado com o nazismo, com Hitler, Alemanha. Mas aqui no Brasil eles não aceitaram, e como ele não era só ele que comandava, ele acabou perdendo para isso. Aqui nós ficamos, em função do que houve com os navios brasileiros, nós acabamos acompanhando os Estados Unidos. Na Segunda Guerra Mundial nós lutamos do lado dele. E mais para frente, antes de ocorrer a Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas veio a renúncia de Vargas, que a gente fala. Os partidos do presidente deram início a campanhas que ficou conhecida aqui, queremismo, nome derivado de bordão Queremos Vargas, que desejava a permanência de Getúlio Vargas no poder até as eleições. Esse movimento não encontrou apoio suficiente entre os políticos militares e Vargas foi obrigado a renunciar em 29 de outubro de 1945. Todos vocês sabem que Vargas ele termina com suicídio. Ele se mata e fala que isso é por bem da nação. Ele vai entrar para a história. Ele morre entrando para a história e acaba dando um tiro na cabeça e se mata, ok? Na próxima aula, nós vamos fazer
Segunda Guerra Mundial. Mas antes disso, nós vamos estar fazendo os exercícios e corrigindo, ok? Para encerrar o capítulo.